Ancelotti surpreende e convoca novo zagueiro para o amistoso contra a Croácia. Seleção deve ter desfalque importante para esse amistoso e quem merece uma chance? Escalei meu time ideal. Vamos começar falando sobre o novo desfalque da seleção brasileira, Rafinha. Foi substituído no intervalo do jogo contra a França e provavelmente não estará à disposição contra a Croácia. A informação do GE é que mesmo que não seja constatada uma lesão, o atacante do Barcelona deve ser preservado pela comissão técnica, visando os jogos da Champions League. Então, muito possivelmente, não teremos o Rafinha no jogo contra a Croácia. E por mais que a gente ainda espere muito mais do Rafinha na seleção brasileira, é um cara que poderia ser importante. Eu ainda quero ver ele jogando pela esquerda, acho que tivemos poucas oportunidades de ver isso na seleção. Do Rafinha, eu ainda tenho muito mais esperança de ver um protagonismo maior, igual ele tem no Barcelona, do que do Vinícius Júnior, mas impressionante também como o Rafinha tem azar, várias vezes cortado, ainda não conseguiu ter uma sequência com o Ancelotti, num jogo tão importante como era o da França, ou talvez o maior desafio até então. Ele foi substituído por lesão não, ele sentiu incômodo, com dores no joelho direito. Então, infelizmente, a gente não deve ter o Rafinha para o amistoso contra a França. E outro também que não deve jogar é o Marquinhos. Por mais que ele não tenha sido cortado e a CBF não informe que ele está fora da partida, acho muito pouco provável. Por quê? Porque o Ancelotti convocou o Vitor Reis, zagueiro do Girona, revelado pelo Palmeiras, emprestado pelo City, tem apenas 20 anos. E acho que é natural a gente assumir que o Marquinhos não terá condições, porque o Ancelotti não iria convocar outro zagueiro com o corte do Gabriel Magalhães, mas agora ele decidiu por chamar o Vitor Reis. E aí eu falo, cara, beleza, o Vitor Reis é um jogador muito promissor, vem fazendo uma baita temporada pelo Girona, é um cara que tem interceptação, tem um passe muito bom, é rápido, é alto, tem bom jogo aéreo, então não acho um absurdo essa convocação, mas eu não consigo entender ele estar à frente do Murilo. Ah, Samuel, mas é um jogo só, não sei o que. Chama o Murilo para você observar nos treinamentos, para ver o convívio. Não é possível que o jogo contra a Argentina pesa até hoje. Eu me recuso a acreditar que é isso, porque naquele jogo ninguém foi bem, tirando o Matheus Cunha, talvez. Então, eu me recuso a acreditar que aquele jogo contra a Argentina pese tanto. Talvez ele tenha o Ancelotti não goste de zagueiros baixos. Só pode ser isso, cara, porque eu não consigo ver outra possibilidade do Murilo estar atrás do Vitor Reis. Por mais que eu ache o teto do Vitor Reis maior do que o Murilo, hoje, dia 27 de março de 2026, o zagueiro do Nottingham Forest ainda é mais jogador. Primeiro porque vem há mais tempo jogando bem, o Murilo tá aí há quase 2 anos, enquanto o Vitor Reis vem de um protagonismo um pouco maior há 6 meses, apesar que a passagem dele no futebol brasileiro foi rápida, mas muito boa, mas no futebol europeu ele não teve espaço no City, e aí ganhando chances no Girona agora. O Murilo tá mais tempo numa liga mais difícil, jogando muito bem, um zagueiro que tem interceptação, bloqueio, boa saída de bola, corre, é rápido também, só não vai ter esse jogo aéreo porque, de fato, ele é um pouco mais baixo para a posição, mas também não é assim, o cara tem 1,83 m mais ou menos. Então eu não consigo ver o Vitor Reis na frente do Murilo. E, mas vai convocar o Murilo só para ficar no banco? Cara, eu não vejo problema nenhum, porque o Murilo ainda não foi observado de perto pelo Ancelotti. Então, de fato, olhando as opções, acho que era um ou outro, mas eu não consigo ver o Vitor Reis na frente do Murilo. E por que eu falo que é um ou outro? Porque não faz sentido você convocar o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz ou o Beraldo, que inclusive não estão jogando bem, pra ficar no banco. Você já viu os caras jogarem, eles já tiveram chance na seleção brasileira, o Ancelotti já os conhece. Então, de fato, para ser um zagueiro reserva, acho que faz sentido você convocar um outro. E, além dele, você pode citar o Thiago Silva, que eu ainda não descarto para a Copa do Mundo, e nem em visão própria, e nem que o Ancelotti não pode chamá-lo, porque ele não é um cara que precisa ser testado, e aí nesse amistoso, de fato, não faria sentido convocar o Thiago Silva. Tirando esses, eu não consigo ver outra opção de alto nível, além de Vitor Reis. Talvez o Nathan, do Real Betis, poderia ser um nome, eu acho que tá ali, seria mais ou menos o mesmo nível. O Murilo do Palmeiras voltou a jogar bem, mas acho que também para a Copa não faz muito sentido. Então não consigo ver outro nessa opção, mas acho que o Murilo tá bem à frente do Vitor Reis. Mas me conta aí nos comentários qual seria o seu zagueiro convocado. Aliás, pra te falar a verdade, eu nem convocaria um novo zagueiro, tá? Porque a gente já tem o Danilo, o Bremer, o Léo Pereira e o Ibanhas que podem fazer a posição, além do Fabinho, que de vez em quando joga assim no Al Ittihad. Então
pra falar a verdade, eu acho que nem precisava convocar um novo zagueiro só pra ficar no banco, mas já que convocou, que fosse o Murilo. Eu ainda preferiria convocar mais um meio-campista pra ser observado, porque a gente não tem um jogador com essa característica. Eu vou ficar batendo nessa tecla aqui toda convocação do Ancelotti, porque eu não consigo conceber, a gente não tem um meio-campista de organização no banco de reservas. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual seria o seu zagueiro convocado. Se você tá curtindo o vídeo, deixa o like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, gosta do tema seleção brasileira, se inscreva, ativa o sininho de notificação para ficar ligado em tudo que acontece com o Brasil. Agora chegando na parte da escalação. Quem merece uma nova oportunidade ou uma oportunidade contra a Croácia, perdão. Vamos olhar para frente, porque contra a França já foi. Vou falar aqui minha escalação e vocês comentem aí o que vocês acham, se faz sentido, se não faz. Lembrando, é a minha escalação, não tem informação ainda sobre o que o Ancelotti irá fazer, não sei se ele vai escalar somente reserva, se vai mudar o time todo, é o que eu gostaria de ver em campo, de acordo com o que a gente tem à disposição, obviamente. Começando pelo gol, eu iria de Bento ou Hugo Souza, acho que o Ederson não foi tão bem assim contra a França, eu falei isso aqui no vídeo anterior, eu gostaria de ter visto o Hugo Souza, apesar que, como o Brasil tentou explorar um pouco essa saída de bola, seria um pouco mais complicado, acho que não foi uma estratégia boa, e mesmo assim, mesmo com o Ederson, errou muitos passes, então nem fez tanta diferença, o Ederson explorou muitos lançamentos longos, eu daria uma chance para Bento ou Hugo Souza, para mim, de verdade, faz pouquíssima diferença qual dos dois, acho que os dois estão ali num nível próximo, o Bento voltou a jogar bem, Hoje eu ainda confio mais no Hugo Souza, mas acho que pelo menos um dos dois tem que ser testado. Vou colocar aqui o Bento como opção, porque eu queria ver o Hugo num teste de maior peso contra uma França, mas pode ser ele ou pode ser o Bento mesmo. Acho que nesse aqui eu não vou nem ficar discorrendo demais, porque eu acho que não vai fazer tanta diferença assim no jogo contra a Croácia. Acho que o importante é você trocar, dar oportunidade para um dos dois, porque o Ederson não me passa confiança nenhuma. Na zaga, vamos lá. Eu iria de Ibanhas na lateral direita, Bremer e Léo Pereira na zaga e Wesley na lateral esquerda. Explico. Primeiro, deu para ver pouco do Ibanhas. Pra falar a verdade, nem fez sentido a entrada dele, na minha opinião. O Wesley estava bem, o time estava ofensivo. Você colocar um zagueiro ali, ao meu ver, não fez muita diferença. E acho que o jogo para ele ser testado é contra a Croácia. É o zagueiro com maior capacidade de substituir o Éder Militão, tanto em termos de característica, de velocidade, de opção como esse terceiro zagueiro pela direita. Eu acho que é um jogo bom pra gente testar o Ibanhas por ali, porque o Éder Militão não passa confiança de que vai chegar inteiro na Copa. Tomara, cara, porque ele tem que voltar agora e não sair mais do Real Madrid, não se lesionar. É um jogador que pode ser muito importante para a seleção brasileira. Ele eleva muito o patamar da zaga, mas a gente precisa ter um plano B, e eu acho que esse plano B pode ser o Ibanhas. Na zaga não tem muito o que falar, até porque provavelmente, como eu disse, é natural a gente entender, projetar que o Marquinhos não vai ter condições de jogo. Se ele tivesse, eu até colocaria ele ao lado do Bremer para dar um pouco mais de entrosamento para os dois aqui, mas sem ele acho que é natural que mantenha Bremer e Léo Pereira, até para não segurar a defesa toda, e o Vitor Reis tá indo claramente mais para ser observado nos treinamentos. E por que o Wesley na esquerda? Explico, acho que isso aqui talvez seja o que eu mais quero ver no jogo contra a Croácia. O Alexandre não me passa confiança, tanto fisicamente quanto tecnicamente, não tá legal, cara. Eu nem sei se ele chega inteiro para a Copa do Mundo, então eu acho que a gente precisa ter mais uma nova solução ali na lateral esquerda. Se você olhar por qualidade de jogador, quem tá jogando melhor entre todos os laterais que a gente tem, tanto na direita quanto na esquerda, laterais de ofício, não tem ninguém jogando mais bola que o Wesley. E o Wesley está jogando como ala esquerda. Então, primeiro, ele não teria essa responsabilidade tão grande assim de marcar, porque quando você tem um outro lateral, o Wesley tem que voltar um pouco mais para ajudar. Então ele poderia ser liberado para fazer justamente o papel que ele vem fazendo tão bem na Roma, que é jogar como ala pela esquerda. Fez uma boa partida contra a França, mesmo pela direita. Acho que, obviamente, falhou ali, errou um passe. Teve vez que perdeu num contra um contra o Mbappé, que, pô, se você for criticar o Wesley porque ele perdeu um contra o Mbappé, você vai criticar 90% dos defensores, porque realmente é muito difícil de marcar o cara. Então, o que eu mais quero ver é o Wesley aqui como ala pela esquerda, ou como lateral, né, para ser mais justo, porque o Douglas Santos também fez... O Douglas Santos, eu acho que hoje, talvez, ele seja a opção mais confiável, digamos, nesse sentido. Mas é muito feijão com arroz, e a gente viu que quando sobe o patamar, fica aquela coisa de passe de lado, de medo de arriscar uma finalização de fora da área. Então, eu não tô falando, não tô queimando aqui o Douglas Santos, tá? Acho que é um lateral que vai ser convocado. Hoje seria o lateral esquerdo meu, de preferência, é o Douglas Santos, pelo equilíbrio que ele trouxe. Não fez uma partida horrorosa, mas também não foi bem contra a França. Acho que a gente precisa ter mais uma oportunidade. E aí você vai falar, pô, mas e o Kaique?
eu entendo, mas eu acho que até por esse encaixe de ter um zagueiro na direita, você não precisa ter outro lateral esquerdo mais defensivo, que é a do Kaique. Eu quero ver o Kaique no segundo tempo, sim, mas eu acho que é muito importante que o Ancelotti faça esse teste com o Wesley na esquerda. Não sei se vai fazer, não sei se ele vê ele assim dessa forma, mas eu acho que seria... Minha zaga ideal hoje, pensando aqui, seria Militão na direita, Bremer e Gabriel Magalhães e Wesley. Até para liberar o ponta que jogar ali pela esquerda, que na minha opinião seria o Rafinha. Acho que o encaixe ali seria totalmente mais plausível do que espetar o Rafinha ali na esquerda, deixa ele livre para cortar para dentro no time ideal aqui, tá? Mas, enfim, essa seria a minha zaga. No meio de campo, eu iria com Casemiro, Danilo e Gabriel Sara. E aí eu explico. Primeiro, por que 3 volantes? Eu acho que... 3 volantes não, porque o Gabriel Sara é quase um meia, né? Mas eu acho que é fundamental nesse jogo contra a Croácia a gente ter 3 meio-campistas. Vi muita gente falando disso no jogo contra a França. Sinceramente, não acho que fez tanta diferença assim. Não acho que a gente perdeu por disputa no meio de campo, apesar que algumas vezes o Casemiro e o André ficaram um pouco expostos de fato, mas não acho que essa foi a chave do jogo. Agora, contra a Croácia, que tem um time de muito mais cadência, de muito mais posse de bola, que tem jogadores com essa característica de rodar mais a bola, eu testaria essa formação, até mesmo pra gente ver também, né, questão de equilíbrio, se o time fica um pouco mais leve, se dá uma liberdade maior pro Casemiro jogar melhor, pra ver se ele tá sendo sobrecarregado. Eu acho que faz sentido você testar essa formação. Poderia ser o André no lugar do Casemiro? Poderia, mas eu não quero configurar mais o time do que já tá. Então, se der pra manter o Casemiro, que nem tem uma minutagem tão alta assim no clube, então acho que a questão física não é uma grande questão aqui. Então, eu manteria o Casemiro pra ser esse pilar aqui no meio de campo e colocaria o André no segundo tempo. O Danilo merece uma chance porque entrou muito bem, e o Gabriel Sara porque é o único meio que a gente tem. Eu acho que não tem muito o que falar aqui, é o cara que é a única opção para ser esse terceiro homem de meio de campo, já que o Ancelotti não quis convocar mais um meio campista. Então acho que faz muito sentido você testar essa formação e dar oportunidade para os dois aqui, pra gente ver um pouco mais deles, apesar que são 2 canhotos, mas acho que dá para jogar ali tranquilo, o Danilo um pouco mais pela direita, o Gabriel Sara pela esquerda. Você vai ter ali dinâmica com o Danilo, que é muito mais segundo volante do que o André, que claramente aí é um teste que foi bom a gente ver, né? Ele não tá pronto para ser o reserva do Bruno, é uma característica totalmente diferente. Nesse 4-2-4, o meio de campo do Brasil fica muito passe curto, o Casemiro acelera muitas vezes, não tem ninguém para pôr a bola no chão, apesar que o Bruno também acelera muito, mas ele já conduz um pouco mais a bola, enfim. Acho que isso é papo para outro vídeo que eu vou fazer ainda, mas iria com esse meio de campo. E no ataque, eu iria com Luiz Henrique na direita, Vinícius Júnior na esquerda e Endrick como centroavante. Primeiro, meu time ideal teria o Rafinha no lugar do Vini, mas não deve ser possível. E aí você fala, pô, Samuel, você vai insistir com o Vini de titular? Vou, cara, vou. Com muita... assim, porque primeiro, as opções ali pro lugar do Vinícius Júnior seriam o Matheus Cunha, mas eu acho que o time ficaria com muitos meias, e aí o Matheus Cunha é muito mais de aproximação, de toque, do que de drible, assim como é o Vinícius Júnior. E se não fosse o Matheus Cunha, você colocaria provavelmente ali o Martinelli, que também não me empolga nem um pouco, pô. Você vai falar que o Vini não tá jogando bem, mas o Martinelli também, por mais que quase tenha feito o gol lá contra a França, jogou melhor do que o Vini, eu acho que o Vini tem muito mais potencial de render algo pra seleção do que o Martinelli. Então muito também por falta de opções, tá? Porque eu acho que se tivesse o Rafinha aqui, primeiro por condições físicas do Vini, que claramente ele tá jogando um jogo atrás do outro, então o ideal seria preservá-lo aqui, mas eu acho que é mais importante que ele consiga confiança pra jogar do que ser preservado, e o seleção tem que pensar no time, né? O Ancelotti tem que pensar na seleção e não no Real Madrid, então que se for do Real Madrid. E por falta de opção também, cara. Então, sim, eu manteria o Vinícius Júnior por esses 2 motivos, por falta de opção, e pra ver se ele... sei lá, cara, eu não sei nem mais o que falar do Vinícius Júnior, porque depois do jogo contra a França, que ele errou tanto tecnicamente, é difícil de esperar qualquer coisa. Acho que... Mas assim, quem sabe, né? Sei lá, com 3 meio-campistas, com o Wesley dando mais profundidade na esquerda, com o Endrick, um centroavante completamente diferente, né? Tendo um cara ali de mais infiltração para arrastar também, além do Matheus Cunha. Ao invés do Vinícius ser esse último cara, ter um outro jogador à frente dele pode ser que ajude ele também podendo cortar para dentro, fazendo exatamente a função que ele fazia no Real Madrid quando ele foi melhor do mundo, né? Tendo um jogador um pouco mais à frente e ele sendo esse jogador podendo dar tanto profundidade pela esquerda, enfim. Acho que faz sentido você manter o Vini nesse jogo. Se vocês quiserem discutir titularidade dele depois disso, eu acho que beleza, realmente tô ficando sem argumentos para defender o Vinícius Júnior na seleção. Mas nesse jogo, por falta de opções, por não ter o Rafinha, eu manteria. Luiz Henrique na direita, acho que todo mundo vai concordar comigo, né?
a não ser que você queira ver o Ryan ou você queira ver o Endrick por ali, mas eu acho que faz sentido você dar continuidade pro Luiz Henrique, que entrou muito bem, mas que quando foi titular não rendeu tanto assim como quando entrou no segundo tempo. Então acho que é um jogo também pra ele chegar e falar, pô, não, pera aí, gente, eu não sou um cara de segundo tempo, não. Eu sou um cara que se você me colocar como titular, eu vou render. Então, por mérito dele, eu daria mais uma oportunidade para ele como titular, sendo esse ponta bem agudo mesmo pela direita, ainda mais que a gente não vai ter esse lateral direito ultrapassando, acho que faz todo sentido você ter o Luiz Henrique por ali, mas sempre, né, dando essa liberdade pro Endrick se aproximar, dando essa liberdade pro Danilo, pros meias, porque senão também ele fica muito isolado e aí vai acontecer a mesma coisa que com o Vinícius Júnior. Mas acho que faz todo sentido o Luiz Henrique. E como 9, cara, eu vou bater aqui na tecla do Endrick também de novo, quem já acompanha o canal sabe. O que tá acontecendo, gente? Eu falei isso no pré-jogo, eu acho no pré-jogo, ou sei lá, ou se foi no outro vídeo, é tanto vídeo que eu nem lembro mais onde que eu falei isso, mas a gente tá subutilizando o Endrick. Vai chegar daqui 5, 6 anos, eu acho que a gente vai olhar pra trás e vai falar, gente, que absurdo, o Endrick tinha que ter jogado mais, eu acho que tá rolando isso, cara. Por mais que ele ainda seja inconstante, ele vai cometer erros, eu não tô falando aqui que ele vai entrar na seleção brasileira e vai decidir, apesar que tem muito potencial pra isso, tá? E aí a gente fica com essa dó de colocar o Endrick, pô, colocou o Estevão, o menino foi lá e decidiu, porque é talentoso, cara, é talentoso. E por mais que, por exemplo, hoje eu ficava muito na dúvida, assim, em alguns vídeos eu cheguei a falar, pô, o João Pedro hoje, ele tá mais pronto como jogador do que o Endrick. Mas primeiro que ele foi muito mal nos minutos que ele teve contra a França, então isso baixa um pouco o nível dele. Se fosse até por mérito, pensando em gestão de grupo, o titular aqui mais justo seria o João Pedro, mas teve essa questão. Em segundo, que eu preciso ver o Endrick jogando, cara. Eu preciso ver o Endrick como titular da seleção, porque é um cara que chama a responsabilidade, não sente o peso da camisa. É um jogador que, se você pensar em gol, é o que mais me convence que pode tirar uma jogada da cartola. É um jogador diferente e eu acho que no talento você deve apostar sempre. Então eu daria minuto sim como titular pro Endrick, mas obviamente não tô falando aqui pra gente não testar o João Pedro no segundo tempo de novo, ou o Igor Thiago, aí eu acho que pode depender, ou até os dois, se tiver perdendo, volta pro 4-2-4, sei lá, bota o Endrick na direita e joga o Endrick e o Igor Thiago, enfim, acho que depende muito do que o jogo estiver pedindo, mas eu gostaria de ver esse time, então só passando a escalação de novo, Bento no gol, Ibanez, Bremer, Léo Pereira e Wesley, Casemiro, Danilo e Gabriel Sara, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Endrick. Esse seria meu time para enfrentar a Croácia. Vamos ver o que o Ancelotti vai arrumar. E, assim, obviamente eu gostaria de ver alguns jogadores sendo testados também no segundo tempo. Por exemplo, o Kaique, eu acho que é um jogador que precisa ser testado, e aí você pode voltar com o Wesley para a direita, né, fazer essa inversão de laterais, acho que pelo menos uns 30 minutos você precisa colocar ele. Acho que o Ryan seria um bom teste também, no lugar do Luiz Henrique, né, deixa o Luiz Henrique jogar 60, 70 minutos e põe o Ryan pra gente ver um pouquinho. Quem mais? E aí o Andrei como primeiro volante, eu acho que seria um bom teste também pra gente ver ali nos minutos finais. E na frente, gostaria também de ver um pouco mais do Igor ou do João Pedro, aí depende muito de como vai estar o jogo, se tá mais pra contra-ataque, se tá pedindo um pivô, se tá pedindo bola aérea, aí depende muito do que o jogo tá pedindo, mas acho que um dos dois precisa entrar também pra gente ver um pouco mais. Mas concorda comigo? Deixa aí nos comentários qual seria a sua escalação para enfrentar a Croácia, de acordo com os jogadores que a gente tem, obviamente. E para você que ainda não viu, fica a sugestão aqui, ó, de assistir a minha análise sobre Brasil versus França. Modéstia à parte, ficou bem completinho, então espero que vocês gostem também. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.